O Espiritismo. Segundo Patrícia Batista, o Espiritismo originou-se no século XIX, quando agitações aconteceram na Europa através das mesas girantes. Em salões elegantes, as mesas girantes despertavam curiosidade, pois, segundo ela, moviam-se, erguiam-se no ar e respondiam questões mediante batidas no chão. No primeiro momento, Kardec não aceitou os fenômenos, porém foi registrando os fatos e submetendo-os a estudos científicos. Tais registros se tornaram o que hoje é base da filosofia espírita, o Livro dos Espíritos. Ainda segundo ela, e confirmado por Júlio Abreu Filho, tradutor da obra de Doyle, a história do Espiritismo, a doutrina codificada por Allan Kardec é caracterizada como científica, religiosa e filosófica. Essa proposta de aliança da ciência com a religião está expressa em uma das máximas de Kardec, o livro A Gênese. Sobre os fenômenos no rol das mesas girantes ou dançantes, Fernandes descreve que foi por volta de 1848 que os primeiros fenômenos que o Espiritismo estudou e que motivaram a sua criação começaram a surgir. No Brasil, a primeira vez a acontecer foi em 1853 e que despertou grande interesse na imprensa nacional. Diz ainda que, já no final do século XIX, por volta de 30 anos depois que a doutrina espírita começou a ser desenvolvida aqui, nós éramos uma das maiores nações espíritas do mundo. Em relação à doutrina espírita, Júlio Abreu Filho relata sobre a codificação kardeciana e a reencarnação, dizendo: a codificação kardeciana, cujos princípios giram praticamente em torno da lei da reencarnação, foi repelida pelos anti-reencarnacionistas. Veja-se como Conan Doyle se refere ao espiritismo francês logo no início do capítulo 21 deste livro. O espiritismo na França se concentra na figura de Allan Kardec, cuja teoria característica consiste na crença da reencarnação. Não obstante, o próprio Conan Doyle e outros grandes espíritas ingleses e americanos admitiam a reencarnação, e a resistência do meio tem sido bastante minada na Inglaterra e nos Estados Unidos, principalmente depois da última guerra. Ainda relatando sobre o espiritismo, Patrícia Batista informa: o espiritismo chegou ao Brasil em 1865. Hoje, o país é que reúne o maior número de espíritas em todo o mundo. A Federação Espírita Brasileira, entidade de âmbito nacional do movimento espírita, congrega aproximadamente 10 mil instituições espíritas, espalhadas por todas as regiões do país. Atualmente, o Brasil possui 2,3 milhões de espíritas, de acordo com o censo de 2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE. Terceiro maior grupo religioso do país, os espíritas são também o segmento social que tem maior renda e escolaridade, segundo os dados do mesmo censo. Várias instituições de caridade, tais como asilos, creches, orfanatos e escolas para pessoas carentes e outras, em muitos estados brasileiros recebem assistências dos espíritas. Isto os coloca com a imagem fortemente associada à prática do bem e da caridade. Allan Kardec, o codificador do espiritismo, é uma personalidade bastante conhecida e respeitada no Brasil. Seus livros já venderam mais de 20 milhões de exemplares em todo o país. Paulo César da Conceição Fernandes, em sua dissertação de mestrado, disse que Hippolyte Léon Denisard Rivail era o verdadeiro nome do fundador do espiritismo. Allan Kardec nasceu na França, na cidade de Lyon, em outubro de 1804. Era de família que se destacava em magistratura. Seu pai foi juiz
Alguns familiares exerceram a advocacia e outros seguiram o caminho da pedagogia, a qual veio a ser sua principal formação intelectual. Aos 10 anos de idade, em 1814, foi enviado pelos seus pais ao Instituto de Yverdon, na Suíça. Várias famílias mandavam seus filhos estudarem em outros países da Europa, em consequência do sistema educacional francês estar destruído devido às contínuas crises revolucionárias. A passagem de Kardec por este instituto foi de grande importância para sua formação e compreensão dos fenômenos que ele posteriormente registrou como espíritas. Acerca das origens do espiritismo francês, Arthur Conan Doyle afirma que o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu em Lyon em 1804, onde seu pai era juiz. Em 1850, quando as manifestações espíritas americanas chamavam a atenção na Europa, Allan Kardec investigou o assunto através da mediunidade de 2 filhas de um amigo. Nas comunicações obtidas foi informado de que espíritos de uma categoria muito mais elevada do que os que habitualmente se comunicavam através dos 2 jovens médiuns tinham vindo especialmente para ele e que iam continuar a vir a fim de lhe permitir desempenhar uma importante missão religiosa. Os fenômenos foram registrados por Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, através de perguntas e respostas realizadas através de batidas e da escrita com pranchetas. Após 2 anos de registros, ele resolveu questionar os espíritos sobre a publicação do que se havia documentado. Veio-lhe a ideia de publicar o que havia recebido e, submetendo-a às inteligências comunicantes, foi-lhe dito que os ensinamentos lhe haviam sido dados expressamente para os transmitir ao mundo e que ele tinha uma missão que lhe fora confiada pela providência. E lhe disseram que denominasse a obra o Livro dos Espíritos. Os fatos registrados, e que foi intitulado Livro dos Espíritos, se tornaram fundamentos para a filosofia espírita francesa. Tendo em vista o grande sucesso, foi publicado dezenas de vezes em 1856. Em 1857, foi publicada sua edição em revista, sendo esta a que se tornou a base da filosofia espírita francesa. Posteriormente, publicou outras obras, tais como o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Estas são suas principais obras, porém, foram também publicados por ele outros pequenos tratados de grande importância para o Espiritismo. A pesquisa sobre o Espiritismo acima demonstra o quanto a doutrina espírita foi influente na sociedade brasileira. Isto se revela pelo fato de que, logo nos primeiros momentos da sua criação pelo senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, na França, ela já chegava ao Brasil, fazendo dele uma das maiores nações espíritas do mundo no final do século XIX. É um movimento religioso que, apesar de ser fortemente combatido por lideranças de outras religiões, como exemplo do livro intitulado Se Ensina ou Não, escrito pelo padre Jonas Abib, tem um crescimento significativo no Brasil. Neste livro, ele revela ter sido uma pessoa fortemente influenciada pela doutrina espírita por ter sido criado em lar espírita, mas agora orienta os fiéis da Igreja Católica a se afastarem dos ensinamentos desta religião, pois não a considera de Deus.